É bem comum nos processos de cidadania italiana acontecer a necessidade de retificações de documentos. Se a gente for considerar o período das grandes imigrações italianas para o Brasil, a maior parte das pessoas eram analfabetas, tanto os italianos quanto os brasileiros que faziam os registros. E por essa razão, o número de divergências, ou seja, o número de nomes, sobrenomes, datas, filiações que em um documento, em uma certidão, por exemplo, de nascimento e numa outra certidão de casamento estão escritos de forma diferente, é muito grande. Mas em todos os casos é muito importante que você tenha tranquilidade em relação a isso, porque os tribunais italianos sabem muito bem dessa realidade, que o analfabetismo naquela época era muito grande. Então perceba, quando você submete a sua documentação para que o nosso time aqui na Aliança Italiana faça essa análise jurídica da sua documentação, todas as certidões serão analisadas individualmente. Cada nome, sobrenome, cada pessoa vai ser analisada. E se eventualmente for necessário fazer algum tipo de retificação, fique tranquilo que o nosso time vai avisar para você se for necessário uma ação extrajudicial ou uma ação judicial para que seja feita essa retificação, mas é importante que você tenha tranquilidade, porque é necessário que esses documentos sejam analisados para isso. A minha dica para você é não saia fazendo retificações sem uma análise jurídica anterior, porque às vezes você pode estar se precipitando. Às vezes, existe bom senso por parte dos tribunais italianos, por exemplo, alguns nomes que eles conseguem perceber que diz respeito às mesmas pessoas. Por exemplo, às vezes nomes que têm 2 L's e às vezes uma outra documentação vai estar com um L só, ou 2 N's e às vezes uma outra documentação que vai estar com um N só. Então, calma. Passe toda a sua documentação por uma análise especializada. E da nossa parte, você pode ter certeza que jamais nós te indicaremos que você precisa fazer algo que não seja necessário ou que não seja de fato imprescindível e que isso vai resultar em algum tipo de exigência ou que pode até comprometer a conclusão do seu processo. Então, da nossa parte, tenha certeza, jamais vamos te obrigar a fazer ou sugerir que você faça alguma coisa sem que seja necessário. Então, submeta a tua documentação para análise, documentação completa para isso. E, após o parecer jurídico, você vai saber se precisa ou não precisa ser retificado qualquer uma dessas certidões. Então, para isso também, conte com a gente.